Saudações a todas e todos. Este é o canal Pontos de Partida das Ideias. E o tema do vídeo de hoje é o que é o corredor bioceânico. A gente, de vez em quando, pauta aqui umas questões que parecem técnicas, né? Parecem distantes do dia a dia das pessoas comuns. E quando a gente vai chegar um pouco mais perto, né? Quando a gente procura se aproximar dessas questões, a gente descobre que é o contrário, elas têm muita transcendência na vida cotidiana nossa, né? Por exemplo, na teoria, o chamado corredor, ou corredores bioceânicos, né, são projetos de infraestrutura, né, visando interligar o litoral do Pacífico, os litorais dos oceanos Pacífico e Atlântico, visando articular projetos de infraestrutura, né, ferrovias, hidrovias e portos, né? Mas na prática é muito mais do que isso, né? Porque essa integração ela vai permitir fazer com que o Brasil, o seu entorno, nossos vizinhos, né, possam se aproximar do eixo mais dinâmico, digamos assim, da economia mundial, está se deslocando em direção à Ásia, em direção a economias como a China, como a Coreia do Sul, como entre muitos outros, né? Então, são possibilidades, né? Trata-se da gente pensar possibilidades de desenvolvimento, de criação de emprego, geração de renda e salário para o conjunto da nossa população. Então, é algo de muito bem-vindo, né? E, diante disso, eu queria pedir ao nosso convidado de hoje que fizesse uma pequena introdução sobre isso, porque me parece que é uma questão bastante complexa no sentido de articulação de vários tipos de projetos distintos, diferentes e tal. Mas eu acho que a gente pode ter uma ideia geral e eu acho que ele é a pessoa muito capacitada para proporcionar essa impressão inicial para a gente. O Marcelo Viana é um querido amigo nosso aqui do canal, ele é gestor público federal e diretor da do Centro de Pesquisa, da Centro, Fundação Casa de Rui Barbosa. Do Centro de Pesquisa, exatamente, da Fundação Casa de Rui Barbosa, mas também tem uma carreira acadêmica, também tem um percurso acadêmico, ele é doutor em Ciências Sociais pela PUC do Rio de Janeiro, e autor do livro A Construção da América do Sul, o Brasil e a Unasul, que foi lançado pela editora Apris. Marcelo, muito obrigado aqui pela sua presença. Você sempre é muito bem-vindo aqui. Obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. E indo direto ao assunto, o que são corredores bioceânicos? Oi, Marcelo, eu tenho que agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui participando com você desse seu programa do Ponto de Partida das Ideias, essa iniciativa absolutamente exitosa e que eu sempre procuro acompanhar sempre que eu tenho um tempinho aqui. Eu acho que foi já a um ponto importante. Você colocou no plural, corredores bioceânicos. Na verdade, trata-se de mais de um e de vários modais. Trata-se de obras de infraestrutura de transporte que podem ser ferroviárias ou rodoviárias. Os corredores também podem ser fluviais, mas não é o caso específico desses corredores bioceânicos, porque no caso da América do Sul, o desafio é ligar o Oceano Atlântico, no qual, vamos dizer assim, está caracterizada a maritimidade brasileira, com o Oceano Pacífico. Isso responde a diversas realidades. Primeiro, nós temos que reconhecer que esses corredores logísticos são elementos cada vez mais importantes para o desenvolvimento econômico e para o comércio global. Nós temos aí a experiência das diversas rotas que são batizadas genericamente como Rota da Seda, partindo da China, do leste para o oeste,
né, ligando a China ao oeste da Eurásia, a Rússia, a Europa, ao Oriente Médio. E nós temos lá também na Eurásia agora o surgimento de rotas norte-sul, como o corredor que vai ligar a Rússia, o Irã e a Índia. Isso responde a um processo econômico mais global, pelo qual o ponto de equilíbrio econômico global, né, a geoeconomia global, ela volta a, vamos dizer assim, ter seu ponto focal na Eurásia. No passado, a Ásia já era o continente mais dinâmico do planeta, com as grandes navegações, com a Revolução Industrial, esse ponto de equilíbrio geoeconômico migrou para o Ocidente e agora a gente percebe que ele está voltando para o Oriente. E, em grande parte, esse processo está apoiado em obras de infraestrutura. No caso da América do Sul, num corredor bioceânico, também teria o papel de possibilitar uma integração mais adequada do Brasil com esse novo mundo cuja economia migra para a Ásia. Ou seja, o polo econômico global tende a sair do espaço do Atlântico Norte para o espaço asiático e ter canais mais baratos e rápidos que permitam ligar o Brasil à China e a outros mercados emergentes do leste asiático é absolutamente importante. Do ponto de vista econômico, pela redução de custo e tempo para nossas exportações, e do ponto de vista geopolítico, reduz a dependência do Brasil em relação a certas rotas. O destaque, é óbvio, é o Canal do Panamá e também o Estreito de Malaca, dependendo. Veja, o Atlântico Sul foi até ali o início do século XX, né, o grande espaço pelo qual circulava o comércio global, porque não havia ainda os canais do Panamá e o Canal de Suez. O advento desses canais meio que esvaziou o Atlântico Sul, né, da movimentação do comércio global e esvaziou, inclusive, o Rio de Janeiro, que era o grande hub portuário, né, do passado. Com isso, o Atlântico Sul perdeu um pouco de densidade econômica, mas continuou sendo fundamental para o Brasil. Por quê? Porque a maior parte do comércio externo brasileiro transita pelo mar e pelo Atlântico. A vocação brasileira é atlanticista, não só pelo tamanho da costa, mas porque a nossa ocupação se deu também acompanhando a linha da costa, né? Como se diria, a nossa civilização foi construída pelos caranguejos arranhando o litoral. E, na história da economia global, até o momento, essa ligação com o Atlântico, para além de nós termos uma ocupação econômica mais densa, uma ocupação populacional mais densa nas regiões litorâneas, os nossos grandes mercados eram a Europa e os Estados Unidos, acessíveis por meio do Atlântico. No momento que eu tenho a migração do polo econômico global para a Eurásia, a busca de rotas mais ágeis para o comércio com essa região passa a ser vital. Essa discussão dos corredores bioceânicos não é nova, nem globalmente e nem no espaço sul-americano. Nós, no ano 2000, e agora vamos completar 25 anos, nós tivemos uma iniciativa do governo brasileiro de convocar a primeira cúpula da América do Sul. E lá houve o passo inicial para se criar uma iniciativa de integração da infraestrutura regional sul-americana. Essa infraestrutura regional, ela abarcaria tanto a área de transporte, como também a área de energia e de comunicações. E já estavam desenhados, a partir dos grandes eixos de integração, o que seriam os primeiros corredores bioceânicos. Alguns já existem, ainda que fundamentalmente estejam no modal rodoviário e tenham um conjunto de precariedades. O desafio é a gente dar um salto de qualidade, tendo novos corredores, com novos modais, no caso o ferroviário, né? E que possam dar conta das necessidades de escoamento de uma produção que no Brasil se interiorizou
com a marcha para o oeste e a marcha para a região norte. Então, esse processo de integração de infraestrutura iniciado lá atrás já tinha em seu bojo a ideia dos corredores bioceânicos, importantes para o avanço da integração regional sul-americana, mas importantes também para que a banda atlântica da América do Sul, Brasil, Argentina, pudesse ter acesso mais ágil à bacia do Pacífico e aos mercados emergentes da bacia do Pacífico. Essa iniciativa da IRSA, depois ela foi incorporada à Unasul, que foi um projeto de maior densidade em termos de integração política, social, econômica, enfim, envolvendo um conjunto de políticas públicas, e dentro da Unasul foi criado um Conselho Especial de Infraestrutura e Planejamento, que, herdando o legado da IRSA, deveria dar continuidade a essa tarefa da integração regional e do avanço na construção desses corredores. O que eu diria é que, infelizmente, o colapso institucional da Unasul, ali pela metade da década passada, comprometeu o andamento desse projeto de bioceanidade brasileiro, né, de criar essa nova rota de acesso ao Pacífico, e com isso nós tivemos atrasos. Agora nós estamos retomando o fio da história, com a iniciativa do Ministério do Planejamento brasileiro de retomar essas rotas de integração dentro do programa geral do governo Lula, né? E temos aí algumas inovações, algumas novas rotas, alguns ajustes em relação àquilo que havia sido proposto lá atrás. Mas não há muito o que inventar, porque existem os chamados pontos nodais, né? Onde é mais fácil transitar para ultrapassar a barreira dos Andes, né? Embora, segundo se diz, novas tecnologias chinesas possam nos ajudar na escavação de vias subterrâneas que aumentem o nosso leque de alternativas. Então, resumindo um pouco essa primeira parte, eu diria que nós temos, nos corredores bioceânicos hoje, eles são uma herança de um processo de integração regional da infraestrutura, incluindo de transporte, que vem dessa iniciativa lá de trás, de 25 anos atrás, que ganhou expressão institucional na IRSA e depois no COSIPLAN da Unasul, e que agora está sendo retomado em novas bases. Ele é fundamental do ponto de vista econômico, para reduzir custos econômicos, né? Custos de produção, de transporte, redução de tempo em geral, do transporte de mercadoria. E ele é importante do ponto de vista geopolítico, porque diminui a dependência do mercado brasileiro e das nossas exportações no que diz respeito a algumas poucas rotas hoje existentes, rotas marítimas hoje existentes, que passam por regiões geopoliticamente sensíveis. No caso, o Estreito de Malaca, lá na passagem do Índico para o Pacífico, ou mais próxima aqui, do Canal do Panamá. Qual o temor em relação a uma ação de integração logística? É que nós temos aí uma disjuntiva. Nós temos que tomar cuidado para que a construção desses corredores não venha apenas reforçar a lógica tradicional, o modelo colonial de uma certa regressividade, uma certa especialização regressiva brasileira que se observou nos últimos anos, de se manter como exportador privilegiado de produtos primários, agrícolas, minerais, enfim, recursos naturais. Nós temos que não descuidar da importância que esses recursos naturais e que a exportação desses recursos naturais pode ter para o desenvolvimento. Mas nós temos que ter esses projetos inseridos dentro de uma estratégia mais ampla de reconfiguração econômica do papel do Brasil na divisão internacional do trabalho. Isso envolve a adoção de estratégias de desenvolvimento
sustentáveis ambientalmente, complexas do ponto de vista econômico, com reindustrialização e a busca de nichos de alta densidade tecnológica, movidos por inovação, o que passa por parcerias tradicionais e também parcerias com o leste da Ásia, com a China e com outros parceiros da região. Isso é fundamental para que nós não tenhamos a América do Sul como um território simplesmente de passagem entre alguns poucos polos dinâmicos que se encontram na ponta de cada um desses corredores. Os corredores têm que ser um instrumento de redução de assimetria regional, de aumento da integração das diversas economias nacionais sul-americanas, para que a gente não reproduza o modelo tradicional de orientação colonial exclusivamente primária exportadora. E é claro que envolve sempre riscos, né? Nós temos aí os riscos sociais, os riscos ambientais, que têm que ser monitorados, e temos o desafio da governança, né? Porque as diversas máquinas públicas, diversas burocracias terão que ser capazes de conversar para que esses corredores possam funcionar de modo adequado, cumprindo o seu papel. Eu diria que no primeiro ponto, eu acho que é esse, mas caberia aqui abrir para você para alguma dúvida específica ou a gente aprofundar algum elemento mais, algum detalhe que seja de seu interesse. Não, foi ótima introdução que você proporcionou a gente, Marcelo. O que a gente sempre pergunta aqui, e às vezes eu pego as pessoas de surpresa, é o seguinte: você tem algum texto para, assim, digamos, oferecer para quem quer começar a se aprofundar sobre o assunto? Olha, eu não fico muito confortável, porque, afinal de contas, tem uma parte desse livro que eu escrevi, A Construção da América do Sul, o Brasil na Sul, onde eu trato, entre outros assuntos, também dessa dimensão da integração econômica. Já está um pouco desatualizado, foi um livro, vamos dizer assim, fruto de um trabalho acadêmico produzido na década passada, mas eu diria que a orientação geral, o quadro geral, continua o mesmo. Mas é muito fácil hoje a pessoa se atualizar sobre o assunto navegando na internet, inclusive visitando alguns sites oficiais. O próprio Ministério do Planejamento hoje colocou essas rotas da integração como um aspecto prioritário, né, da sua agenda. Ou seja, Marcelo, essa agenda está sendo tocada no Brasil, principalmente a partir da estrutura do Ministério do Planejamento, seria isso? Entre outras. Basicamente o Ministério do Planejamento, que está à frente do processo, mas evidentemente que isso conversa com o PAC, Casa Civil, Ministério da Fazenda, aí nós temos, vamos dizer assim, relações exteriores, nós temos, vamos dizer assim, um certo complexo de ministérios, uma rede de ministérios, que interrelacionados dão suporte a esse processo como um todo, né? A ministra Simone Tebet tem se destacado, tem batido o bumbo em relação a isso. Até porque essas rotas são importantes para os estados do oeste brasileiro, entre os quais o Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, o Acre, a Rondônia, enfim, para toda essa região de fronteira agrícola que tem avançado na produção de commodities voltadas para exportação, e que são uma dimensão importante da nossa economia, são fundamentais para a geração de superávites externos e moeda forte. Inclusive, não dá para pensar no desenvolvimento industrial, numa reindustrialização, sem os recursos que advêm, por outro lado, dessas vantagens comparativas que o Brasil tem na dimensão primária exportadora. Não se trata de fazer uma opção por isso ou aquilo, não é isso, né? A gente tem que explorar a dimensão primária exportadora. Todos os corredores bioceânicos discutidos têm importância para a redução de custos e vantagens comparativas no mercado internacional para a nossa produção agropecuária. Nós teríamos aí uma diversidade de portos que vão ali da região norte do Chile até o sul do Equador, são os portos onde estão os principais portos com potencial de servirem para o escoamento desses corredores oceânicos no âmbito do Pacífico,
Mas é importante chamar a atenção que esses corredores são muito importantes. Desculpe aí um pouco. Esses corredores são fundamentais e estratégicos também para os países da costa pacífica da América do Sul terem um acesso privilegiado à costa atlântica, acesso também mais rápido, com redução de custos e de tempo. Porque, afinal de contas, embora haja uma migração do polo econômico global para a Ásia e do Atlântico Norte para o Pacífico, o Atlântico Norte e os países tradicionais, as potências tradicionais, continuarão ainda tendo um grande peso econômico durante muito tempo e continuarão sendo mercados atrativos para o conjunto de países da América do Sul. Agora, então, as vantagens aí são recíprocas, né? Nós, em nossa atlanticidade, vamos nos beneficiar dessa bio-oceanidade. Mas os países que estão do lado do Pacífico também vão se beneficiar, né, numa via de mão dupla, de um acesso mais fácil ao Atlântico. E isso, de certa maneira, tende a criar novas rotas, revigorar um pouco o Atlântico Sul como rota marítima, né, e criar novas rotas no Pacífico, ou reforçar novas rotas marítimas no Pacífico, para além, vamos dizer assim, do atual modelo de fluxo do comércio global. Então, resumindo, o que nós temos aí é uma articulação governamental entre diversos ministérios envolvidos nesse projeto de integração da América do Sul e de integração de infraestrutura, onde os corredores bioceânicos são as cerejas do bolo. Eu diria que é isso. Bom, Marcelo, muito obrigado aí, viu, por essa visão, esse apanhado geral, né? Mas que eu creio que conseguiu enfocar as questões principais para uma compreensão inicial do tamanho, né, da envergadura desse projeto, né? Desse conjunto de projetos, melhor dizendo, né? Então, mais uma vez, eu te agradeço aí, e como você sabe, você aqui vai ser chamado para outras conversas, né? Porque essa questão ela apenas se inicia, né? Com certeza, meu querido. Essa é uma agenda longa e eu não tenho dúvida que será uma agenda com muitos percalços, porque, de certo modo, incomoda as estruturas tradicionais de poder, inclusive no nosso espaço hemisférico, né? Certamente. Pois muito bem, vamos ficando por aqui. Eu vou, como sempre faço, agradeço a quem nos assistiu, peço que quem gostou curta, quem curtiu se inscreva, e quem se inscrever chame os amigos para conhecer o nosso trabalho.